Você está exausto tentando chamar a atenção e ninguém te leva a sério. É porque você está fazendo exatamente o oposto do que pessoas verdadeiramente magnéticas fazem. Nos próximos minutos, vou te mostrar 15 lições estoicas que transformam você na pessoa que todos querem entender, sem você precisar dizer uma palavra. E olha, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, inscreva-se no canal e deixa o like agora. Porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você vê atração, influência e poder pessoal. Veja bem, todo mundo te ensina a gritar por atenção, postar mais, aparecer mais, falar mais alto, usar roupas chamativas, criar drama. Mas você já notou algo? As pessoas mais interessantes da sala raramente são as mais barulhentas. Você se lembra mais de quem não tentou te impressionar. E quanto mais você corre atrás de atenção, menos você recebe. Existe um paradoxo aqui que os filósofos estoicos entenderam há 2000 anos e que a maioria das pessoas nunca vai descobrir. Daqui a pouco vou te contar sobre a técnica mais poderosa que aprendi com Marco Aurélio. É tão simples que você vai pensar como nunca pensou nisso antes. Mas primeiro, preciso te mostrar por que você está fazendo tudo errado. Deixa eu ser bem honesto com você. Eu costumava ser escravo da validação externa. E quando eu digo escravo, eu digo literalmente. Antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, eu passava 20 minutos pensando: e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu mudava de roupa 5 vezes antes de sair de casa, porque ficava imaginando o que as pessoas iam pensar. Eu não falava o que realmente pensava em reuniões, porque tinha medo de ser julgado. E sabe o pior? Essas pessoas que eu tanto me preocupava, a maioria nem ligava, estavam ocupadas com a própria vida. Eu estava vivendo uma prisão que eu mesmo construí, até que um dia eu perdi uma oportunidade incrível por causa disso. E doeu muito. Foi a gota d'água. Foi quando eu li uma frase de Epicteto que mudou tudo. Ele disse: se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. E clicou. Todas aquelas horas que eu gastei preocupado com o que outros pensavam, eram horas que eu poderia ter usado para construir algo real, para me tornar alguém que eu realmente respeitasse. Então, eu comecei um experimento. Durante 30 dias, toda vez que eu sentisse aquela necessidade de validação externa, eu ia pausar e perguntar: isso depende de mim ou de outros? Os primeiros dias foram horríveis. Eu me sentia nu, exposto. Postei um vídeo sem me importar com os likes. Minhas mãos estavam suando, mas algo mudou. Não externamente. O mundo continuou o mesmo, mas internamente. Eu comecei a sentir algo que não sentia há anos: liberdade. E foi aí que percebi: os estoicos estavam absolutamente certos o tempo todo. A atração silenciosa não vem de técnicas manipulativas. Vem de algo muito mais profundo. Vem do autodomínio. Pensa comigo. Você já conheceu alguém que entrava numa sala e, sem fazer barulho, sem chamar atenção, todo mundo naturalmente gravitava em torno dessa pessoa? Você já reparou como as pessoas quietas muitas vezes são as mais intrigantes? Existe uma razão para isso. E não é o que você pensa. É porque essas pessoas dominaram algo que a sociedade moderna perdeu completamente: o poder do silêncio intencional. Vou te mostrar exatamente como isso funciona através de 15 lições que vão transformar você na pessoa mais magnética do ambiente, sem esforço, sem performance, apenas sendo você mesmo elevado. Primeira lição: controle emocional em situações de provocação. Olha só, quando alguém te provoca, te ofende, tenta te tirar do sério, a reação natural é revidar, defender, atacar de volta. Todo mundo faz isso, é automático.
Mas aqui está o segredo. Quando você não reage, quando você permanece calmo enquanto todos ao redor perdem a cabeça, algo fascinante acontece. As pessoas ficam intrigadas com sua força interior. Elas começam a se perguntar: como essa pessoa consegue ficar tão centrada? Marco Aurélio escreveu no seu diário pessoal algo que resume isso perfeitamente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Percebe? Ele estava falando exatamente disso. O único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente. Nada mais. Então, quando alguém te criticar no WhatsApp, quando seu chefe for injusto, quando alguém te cortar no trânsito, lembra, você não controla isso, mas você controla 100% como vai reagir. E é aí que está todo o seu poder. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina que você está numa reunião e alguém faz um comentário passivo-agressivo sobre seu trabalho. Todo mundo olha para você esperando a briga. A maioria das pessoas ia se defender imediatamente, justificar, contra-atacar. Mas você respira fundo, sorri levemente e diz algo como: interessante perspectiva, vou considerar isso, e segue em frente. O que acontece? A pessoa que te atacou fica desconcertada. As outras pessoas te respeitam mais. Você se torna a pessoa mais forte da sala, sem levantar a voz. Isso não é ser passivo, é ser estratégico, é escolher suas batalhas com sabedoria. E as pessoas sentem isso. Elas sentem que você tem algo que elas não têm, autocontrole. E isso é magnético. Segunda lição, presença atenta sem necessidade de validação. Aqui fica interessante. A maioria das pessoas em conversas está esperando sua vez de falar. Elas não estão realmente ouvindo. Estão apenas planejando o que vão dizer em seguida. Mas você já reparou como a pessoa que ouve mais do que fala naturalmente se torna o centro gravitacional de qualquer ambiente? Por quê? Porque a atenção genuína é rara, é valiosa, é um presente. Epicteto ensinava algo profundo. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Traduzindo para o português claro, fale 30%, ouça 70% e observe o efeito hipnótico que você causa. Quando você realmente ouve alguém, sem interromper, sem julgar, sem já estar pensando na sua resposta, a pessoa se abre. Ela sente que pode confiar em você. E aí, ela te conta coisas que não contaria para mais ninguém. De repente, você se tornou a pessoa mais importante da vida dela, sem fazer praticamente nada. Tem uma história que ilustra perfeitamente isso. Conheci uma mulher numa festa que falou comigo durante 40 minutos. Eu basicamente só fiz perguntas e ouvi. No final da conversa, ela disse: "Nossa, você é a pessoa mais interessante que eu conheci hoje." Eu mal tinha falado, mas para ela, eu era fascinante. Por quê? Porque eu dei a ela algo que ninguém mais dá: atenção total, presença completa. E isso não tem preço. Desafio para você. Nas próximas 3 conversas que você tiver, deixa a outra pessoa falar 70% do tempo. Apenas ouça, realmente ouça, e observe como ela se abre mais, como ela fica mais interessada em você. É contraintuitivo, mas funciona. Terceira lição: indiferença estratégica ao julgamento alheio. Veja bem, existe uma diferença entre não ligar para ninguém e não precisar que todo mundo goste de você. A primeira é sociopatia, a segunda é sabedoria. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma. Ele podia ter tudo, fazer tudo, mas ele escrevia todos os dias. O melhor modo de se vingar é não ser como seu ofensor. Ele entendia algo fundamental.
Opinião dos outros é como o clima, muda o tempo todo, está fora do seu controle. Se você baseia sua paz interior nisso, você nunca terá paz. Pensa nisso. Se você acorda toda manhã checando quantos likes teve, lendo comentários, se preocupando com o que fulano pensou, você deu o controle da sua felicidade para pessoas que provavelmente nem se lembram de você daqui uma hora. Mas quando você demonstra, através das suas ações, que opiniões externas não abalam sua paz, algo mágico acontece. As pessoas te admiram, inconscientemente, porque todo mundo quer essa liberdade, mas poucos têm. Tem um experimento que você pode fazer. Passa 7 dias sem postar nada nas redes sociais, detox de validação completo, e monitora quem te procura diretamente. As pessoas que realmente importam vão te buscar. As outras eram só ruído. Eu fiz isso e descobri que 90% das minhas interações online eram vazias. Quando eu parei de alimentar isso, minha energia voltou. Meu foco voltou. E, ironicamente, as pessoas ficaram mais interessadas em mim, não menos. É o paradoxo da atração. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quarta lição: disciplina visível nos pequenos hábitos. Olha, as pessoas não são burras. Elas notam, elas veem quando você acorda cedo, quando você treina, quando você lê, quando você tem suas rotinas. E aqui está o truque. Você nunca anuncia, você nunca posta, você nunca diz: olha só como eu sou disciplinado. Você apenas faz, silenciosamente, consistentemente. E as pessoas percebem. Sêneca disse algo que muda tudo. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A maioria das pessoas fala sobre o que vai fazer. Você simplesmente faz em silêncio. Imagina 2 pessoas. Uma posta todos os dias no story sobre a academia, sobre a dieta, sobre os livros que está lendo. A outra não posta nada, mas quando você a vê pessoalmente, ela está claramente em forma, claramente bem lida, claramente disciplinada. Qual das 2 você respeita mais? Qual das 2 te intriga mais? É sempre a segunda, porque mistério é magnético, performance é cansativa, desafio prático. Acorda 1 hora mais cedo durante 5 dias. Usa esse tempo para fazer algo que melhora você. Treinar, ler, meditar, qualquer coisa. Mas não conta para ninguém. Apenas mantenha a disciplina. E observa como as pessoas começam a notar sua energia diferente. Elas vão perguntar: você está diferente? O que mudou? E você pode sorrir e dizer: só estou focando em mim. Isso é tudo. Essa aura de mistério, de autodisciplina silenciosa, é incrivelmente atraente. Quinta lição: vulnerabilidade seletiva. Agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso. Todo mundo te diz para ser vulnerável, abrir o coração, compartilhar tudo. Mas os estoicos dizem algo diferente. Seja vulnerável, mas escolha com quem, porque quando você compartilha profundidade com todo mundo, ela deixa de ser especial. Mas quando você compartilha algo profundo com uma pessoa, algo que você jamais postaria online, você cria um senso de privilégio. Ela sente que está vendo um lado seu que ninguém mais vê. E isso cria uma conexão que não pode ser replicada. É exclusividade emocional. E é poderosíssima. Marco Aurélio tinha um diário, as Meditações, que era completamente privado. Ele nunca planejou publicar. Era só para ele. E, ironicamente, é exatamente por isso que 2000 anos depois nós ainda lemos. Porque era autêntico, verdadeiro, sem filtros. Pensa comigo, todo mundo posta as melhores versões da vida deles online. Férias perfeitas, relacionamentos perfeitos, sucessos. Mas você mantém sua vida privada.
privada. E quando alguém ganha acesso, é como ganhar acesso a um tesouro secreto. Experimento para você. Essa semana, compartilha algo profundo com uma pessoa. Algo que você jamais postaria online. Uma dúvida, um medo, uma esperança, mas apenas com essa pessoa. Observe como isso transforma o relacionamento de vocês. Vulnerabilidade seletiva cria intimidade. Vulnerabilidade indiscriminada cria exposição. Grande diferença. Sexta lição, arte do silêncio confortável. Vou te contar uma parada. A maioria das pessoas tem pavor de silêncio. Quando para de falar numa conversa, elas ficam desesperadas para preencher o vazio, dizem qualquer coisa só para quebrar o silêncio. Mas você já reparou como pessoas realmente confiantes ficam completamente confortáveis no silêncio? Elas não precisam preencher cada segundo com palavras. Elas deixam o momento respirar. Epicteto ensinava: é impossível para alguém aprender o que ele acha que já sabe. E no silêncio é onde o aprendizado acontece. É onde as pessoas processam, refletem, se conectam. Quando você está confortável com o silêncio, você comunica algo poderoso. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso entreter você. Eu estou bem apenas sendo. Tem um teste que você pode fazer. Próxima vez que tiver uma conversa e rolar um silêncio, não seja o primeiro a falar. Apenas respira, sorri levemente e espera. Observa como a outra pessoa vai quebrar o silêncio e muitas vezes vai revelar algo profundo. Porque no silêncio, sem a distração das palavras, as pessoas sentem. E quando elas sentem que você está confortável no seu próprio silêncio, elas relaxam, se abrem, confiam. Silêncio não é vazio, é espaço. E nesse espaço, conexões reais acontecem. Sétima lição: reações medidas em vez de impulsos automáticos. Olha só, todo mundo reage. Poucos respondem. Qual a diferença? Reação é automática, emocional, sem filtro. Resposta é intencional, pensada, poderosa. Quando alguém te manda uma mensagem irritante no WhatsApp, a reação natural é responder na hora, defender, explicar, atacar. Mas você já reparou o que acontece quando você simplesmente deixa no visto? A pessoa fica obcecada. Ela fica se perguntando: por que não respondeu? Tá bravo? Tá indiferente? O que tá pensando? Você ocupou o espaço mental dela, sem fazer absolutamente nada. Marco Aurélio escrevia: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. E seus pensamentos são influenciados pelas suas reações. Então, quando você pausa antes de reagir, você muda literalmente sua experiência de vida. Desafio dos próximos 3 dias. Quando alguém te provocar, seja no digital ou pessoal, respira fundo, 3 vezes antes de responder. Nesses 9 segundos, pergunta: isso merece minha energia? Essa pessoa merece meu poder emocional? 90% das vezes, a resposta é não. E quando você age de acordo, você se torna imparável, porque ninguém pode te tirar do seu centro. Você é uma rocha no meio da tempestade. E isso é extremamente atraente. 8ª lição: foco no que você controla. Ignora o resto. Aqui está o fundamento de tudo. Existem 2 categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. A maioria das pessoas gasta 80% da energia nas coisas erradas. Elas se preocupam com o que os outros pensam, com o clima, com o trânsito, com o passado, com coisas que estão completamente fora do controle delas. Epicteto foi escravo durante anos, literalmente, sem liberdade física, mas ele descobriu algo libertador:
Você sempre tem a opção de não ter opinião. Ele não podia controlar sua situação externa, mas ele podia controlar 100% sua paz interior. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas reações. Você não controla o que os outros pensam de você, não controla o resultado final, não controla o passado, não controla a economia, não controla se vai chover amanhã. E sabe de uma coisa? É exatamente aí, nessa distinção simples, que está toda a sua liberdade. Pensa nisso. Se você acordasse amanhã e decidisse focar apenas no que está sob seu controle, sua atitude, seu esforço, suas escolhas, e soltasse completamente o que não está, as opiniões, os resultados, as circunstâncias, como sua vida mudaria? Experimento prático. Durante a próxima semana, toda vez que você sentir ansiedade, frustração ou raiva, faz uma pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, respira fundo e redireciona sua energia. Se está, age. É simples, mas vai mudar tudo. Porque de repente você para de lutar batalhas que não pode vencer e canaliza toda a sua força nas batalhas que pode. E essa clareza, essa certeza de onde colocar sua energia, as pessoas sentem e gravitam em torno disso. Você se torna a pessoa que sabe exatamente o que importa e o que não importa. E isso é raro, valioso, magnético. Nona lição: viver com intenção em vez de piloto automático. Sabe o que é louco? A maioria das pessoas vive a vida inteira no piloto automático. Acordam, checam o celular, escovam os dentes, tomam café, vão para o trabalho, voltam, assistem Netflix, dormem, repete, zero intenção, zero propósito, apenas existindo. Mas quando você vive com intenção, quando cada ação tem uma razão, quando você pergunta constantemente: o porquê estou fazendo isso? Você se destaca radicalmente. Sêneca disse algo profundo: cada dia é uma vida em miniatura. Pensa nisso. Se você desperdiçar hoje, você desperdiçou uma vida inteira, em miniatura. E quando você junta 365 dias desperdiçados, você desperdiçou um ano de vida. Então aqui está a pergunta que muda tudo. Se hoje fosse seu último dia, você perderia tempo com preocupações pequenas, com ressentimentos, com procrastinação, com coisas que não importam. A consciência da finitude não te paralisa, te acorda. Cada dia se torna um presente que você não pode dar como garantido. E quando você vive assim, com essa urgência intencional, as pessoas percebem. Elas veem que você não está apenas passando o tempo, você está vivendo. E elas querem saber como. Elas querem um pouco dessa energia, dessa clareza, ritual prático. Amanhã, antes de pegar o celular, faz isso. Respira fundo 3 vezes e diz mentalmente: hoje vou focar apenas no que depende de mim e vou viver com intenção. Parece simples, mas essa afirmação matinal muda o dia inteiro. Você se torna a pessoa que sabe para onde está indo, enquanto todos ao redor estão perdidos. E liderança não é sobre cargo, é sobre clareza de direção. E as pessoas seguem clareza. 10ª lição: aceitação radical das coisas como elas são. Espera, porque o que vou dizer agora contradiz tudo o que falei até aqui. E ambos estão certos. Existe uma ordem natural nas coisas. O sol nasce e se põe. As estações mudam. As pessoas envelhecem. As coisas quebram. Relacionamentos terminam. Empregos acabam. Resistir ao inevitável é sofrer duplamente. Uma vez pelo evento, outra pela resistência. Marco Aurélio escrevia: não procure que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que os eventos aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem.
Isso não é resignação, é inteligência. Você não para de lutar. Você escolhe batalhas que pode vencer. Imagina um rio. Você não pode mover as pedras, mas você pode aprender a fluir ao redor delas. A água não luta contra a pedra. Ela se adapta e segue em frente. Assim deve ser sua mente. Quando algo ruim acontece, você tem duas opções: gastar energia lutando contra a realidade ou aceitar e perguntar: ok, isso é o que é. O que eu faço agora? A primeira opção te paralisa. A segunda te empodera. Tem uma prática que mudou minha vida. Journaling estoico. Toda noite, escrevo em uma folha o que estava sob meu controle hoje e o que não estava sob meu controle hoje. Você vai se surpreender com quantas batalhas inúteis você lutou. Quantas horas você desperdiçou tentando controlar o incontrolável, e quando você vê isso no papel, fica impossível continuar fazendo. Aceitação não é fraqueza, é sabedoria, é reconhecer que o universo não está conspirando contra você, está apenas seguindo seu curso. E você? Você pode nadar contra a correnteza e se esgotar, ou pode aprender a navegar com ela. As pessoas sentem quando você está em paz com a realidade. Quando você não está constantemente lutando, reclamando, resistindo, e essa paz, ela é como um farol, atrai. 11ª lição: menos é mais, em tudo. A sociedade moderna te vende mais coisas, mais amigos, mais experiências, mais. Mas os estoicos descobriram algo libertador. Ter menos te faz mais feliz. Por quê? Porque cada coisa que você possui você de volta. Cada compromisso que você aceita rouba sua liberdade. Cada pessoa que você tenta agradar tira um pedaço da sua paz. Sêneca escreveu: não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Pensa comigo, você conhece pessoas que têm tudo: carro novo, casa grande, roupas de marca, e estão miseráveis. E você conhece pessoas que têm pouco, mas estão em paz, radiantes, completas. A diferença? Desapego, minimalismo intencional, saber o que realmente importa. Quando você simplifica a sua vida, você cria espaço mental, espaço emocional, espaço físico, e nesse espaço, clareza emerge, criatividade flui, paz se instala. E as pessoas? As pessoas percebem que você não está tentando impressionar ninguém com coisas. Você impressiona com ser, não com ter. E isso é profundamente atraente. Desafio radical. Nos próximos 30 dias, toda vez que você for comprar algo, pergunta: eu preciso disso ou eu quero isso? Se for só querer, espera 24 horas, 90% das vezes, você esquece e percebe que nunca precisou. Menos posses, menos preocupações, menos manutenção, menos estresse, mais liberdade, mais paz, mais tempo, mais vida. 12ª lição: transformar obstáculos em oportunidades. Agora vem a melhor parte. Todo mundo vê problemas como problemas. Você vai aprender a ver problemas como matéria-prima para crescimento. Marco Aurélio tinha uma frase que mudou minha vida: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Traduzindo, o obstáculo não está no seu caminho. O obstáculo é o caminho. Pensa nisso. Quando você perde um emprego, você pode se lamentar ou pode ver como oportunidade de encontrar algo melhor. Quando um relacionamento termina, você pode se vitimizar ou pode usar isso para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Cada desafio é um convite.
Um convite para você provar do que é feito, para fortalecer músculos que você nem sabia que tinha, para descobrir recursos internos que estavam dormentes. Tem uma história sobre Epicteto que ilustra perfeitamente isso. Ele era escravo. Sua perna foi quebrada pelo seu dono. Ele poderia ter se tornado amargo, cheio de ódio, mas ele usou isso. Usou a dor, a injustiça, a limitação física como combustível para desenvolver uma mente imparável. E hoje, 2000 anos depois, nós lemos os ensinamentos dele, não do seu dono. Quem realmente era livre? Quando você adota essa mentalidade de transformar obstáculos em oportunidades, você se torna inabalável. As pessoas jogam limão, você faz limonada, elas jogam pedras, você constrói castelos. E essa resiliência, essa capacidade de alquimia emocional é magnética. As pessoas querem estar perto de quem sabe transformar dor em poder. 13ª lição. Viver como se estivesse sendo observado pelo seu eu futuro. Olha só, cada ação que você toma é um voto. Um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Se você age com preguiça hoje, você está votando para ser uma pessoa preguiçosa. Se você age com coragem, você está votando para ser uma pessoa corajosa. Simples assim. Marco Aurélio se perguntava todos os dias: estou agindo de acordo com meus princípios? Ele sabia que a cada momento, a cada escolha, ele estava esculpindo seu caráter. Então aqui está o exercício mental mais poderoso que eu conheço. Antes de tomar qualquer decisão, pergunta: se meu eu daqui 10 anos pudesse me ver agora, ele ficaria orgulhoso dessa escolha. Essa simples pergunta muda tudo. Porque de repente você não está vivendo só para hoje. Você está construindo o legado da sua própria vida. Você não vai se lembrar do episódio que assistiu, mas vai se lembrar do livro que leu. Você não vai se lembrar da fofoca que ouviu, mas vai se lembrar da conversa profunda que teve. Você não vai se lembrar do like que recebeu, mas vai se lembrar do projeto que concluiu. E quando você vive assim, priorizando o que seu eu futuro vai valorizar, você se destaca, porque a maioria vive só para gratificação imediata. Você joga o jogo longo e as pessoas percebem. Elas veem que você não está perseguindo prazeres vazios. Você está construindo algo duradouro e pessoas maduras, pessoas de valor, gravitam em torno disso. 14ª lição. Praticar gratidão pelo que você tem, não lamentar pelo que você não tem. A sociedade moderna é uma máquina de insatisfação, sempre mostrando o que você não tem, sempre comparando você com quem está melhor, sempre fazendo você se sentir inadequado. Mas os estoicos tinham um exercício radical: visualização negativa. Todo dia, eles imaginavam perder tudo que tinham: saúde, família, posses, liberdade. Por quê? Para treinar a mente a apreciar o que já existe. Porque a maior tragédia não é não ter, é ter e não valorizar. Sêneca escrevia: temos 2 vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Quantas pessoas você conhece que vivem no automático, que têm saúde, mas não valorizam, que têm relacionamentos, mas negligenciam, que têm oportunidades, mas desperdiçam, até perder? Não seja essa pessoa. Hoje à noite, antes de dormir, escreve 3 coisas pelas quais você é grato, mas não coisas genéricas, coisas específicas. Não que sou grato pela minha família, mas que sou grato porque minha mãe me ligou hoje só para saber como eu estava. Vê a diferença? Especificidade cria impacto real. E quando você pratica isso diariamente, algo muda no seu cérebro. Você para de focar no que falta e começa a ver a abundância que já existe. E essa energia de satisfação genuína, é radiante. As pessoas sentem quando você não está operando de um lugar de escassez,
de inveja, de comparação, mas de abundância, de gratidão, de plenitude. E isso atrai mais abundância. 15ª lição. Ser a mudança que você quer ver, sem anunciar. Última coisa antes de você ir, mas talvez a mais importante. Todo mundo quer mudar o mundo. Poucos querem mudar a si mesmos. Todo mundo tem opinião sobre como os outros deveriam viver. Poucos têm disciplina para viver de acordo com os próprios valores. Marco Aurélio tinha um império inteiro sob seu comando. Ele poderia ter focado em controlar milhões de pessoas, mas ele focava em controlar uma, ele mesmo. E, ironicamente, por controlar a si mesmo tão bem, ele se tornou um dos melhores imperadores da história. A verdade mais radical que os estoicos ensinaram é essa. Você não pode controlar o mundo, mas você pode se tornar um exemplo vivo do que você acredita. E esse exemplo fala mais alto que 1000 palavras. Quando você age com integridade, mesmo quando ninguém está vendo, você constrói caráter. Quando você é gentil, mesmo quando podia ser cruel, você fortalece sua humanidade. Quando você escolhe coragem, mesmo quando está com medo, você se torna bravo. E as pessoas não são burras. Elas veem, elas sentem a diferença entre quem fala e quem vive. E quem vive sempre vence. No final das contas, atração silenciosa não é sobre técnicas. É sobre se tornar alguém que você mesmo admiraria. É sobre viver com tal integridade, tal propósito, tal paz interior, que as pessoas naturalmente querem estar perto de você. Não para pegar algo de você, mas para aprender, para crescer, para se tornar melhores versões de si mesmas. E isso não é só atração. É liderança, é legado, é viver uma vida que importa. Então, recapitulando rapidamente: controle emocional, presença atenta, indiferença estratégica, disciplina silenciosa, vulnerabilidade seletiva, conforto no silêncio, reações medidas, foco no controlável, vida intencional, aceitação radical, minimalismo, transformar obstáculos, viver para o futuro eu, gratidão diária e ser a mudança. Isso é o fundamento. Não para você virar perfeito, mas para você começar a jornada de se tornar magnético, autêntico, livre. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção, não no piloto automático. E você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora, este momento é tudo que você tem. Então use bem. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Agora me faz um favor. Comenta aqui embaixo uma lição dessas 15 que você vai aplicar hoje. Só uma. Escreve lá. E volta aqui nos próximos dias para atualizar o progresso. Quero acompanhar a evolução de vocês. Vamos fazer um combinado? Se você aplicar pelo menos uma dessas lições nos próximos 7 dias e sentir diferença, você deixa um like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa. Combinado? Porque a vida não espera você estar pronto. Ela acontece agora.